Olá, sejam todos muito bem-vindos na programação digital da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, a BDB Cultural, que é uma iniciativa da Voar e do Ministério do Turismo. Hoje nós vamos falar sobre tráfico humano, né? E temos aqui alguns convidados para debater o assunto. E eu gostaria de apresentá-los para vocês. O primeiro deles é o Marcos Gomes, que é policial rodoviário federal há 15 anos, presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado de Tocantins, diretor de comunicação da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, presidente da União dos Trabalhadores no Tocantins, e ele já atuou em diversas ações em conjunto com o MTE no resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão, que seria o tráfico de trabalho escravo. Olá, Marco, tudo bem? Olá, Bruna, saudações a todos que estão nos assistindo, ouvindo também, e nós estamos aqui para fazer essa conversa, esse assunto extremamente importante, esse debate necessário ainda nos dias de hoje, e esperamos contribuir com a nossa experiência ao longo da atividade de policial e também aquilo que a gente tem enquanto crítico em relação ao assunto, tá bom? Seja bem-vindo, vou continuar as apresentações e já te chamo com perguntas. Tá ok. Também vai participar com a gente a Lúcia, que é brasileira de São Paulo, mas é naturalizada na Suíça, onde ela vive há mais de 3 décadas. Nos últimos 20 anos, ela tem se dedicado às artes e à mudança social através do projeto Madalenas Suíça Brasil, onde defende direitos humanos das vítimas de discriminação racial, homofobia, violência doméstica e tráfico humano. Ela é graduada em Publicidade, Teologia e Estética Internacional, com pós-graduação em Comunicação, é empreendedora social, tem prêmios nacionais e internacionais por seus trabalhos literários e sociais. Consta em seu currículo 8 livros, publicados em português, francês, alemão e inglês, sendo um deles direcionado ao público infantil, além de ser participante e coautora de outras várias antologias. Olá, Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Brasileiros conectados aqui. É com muita gratidão que eu quero agradecer esse convite, que com muita honra estou aqui, participando e tentar colaborar com vocês no que for preciso com essa experiência que eu tenho através do projeto Madalenas Suíça Brasil, onde nós atuamos há 20 anos no território suíço, com o apoio direto a homens e mulheres vítimas do tráfico de seres humanos e no Brasil com o trabalho de prevenção nas escolas de diversos estados brasileiros. Muito obrigada, Lúcia. E agora, nossa última participante, a Cristiane, que é romancista, contista, é crítica literária, mestre em linguagens pela Uniwriter Laureate International Universities, especialista em literatura pela UFRGS e graduada em letras português e inglês pela Unicinos. Em 2010, representou o Brasil no Congresso de Literatura Ibero-Americana, na Colômbia, expondo sobre Machado de Assis. É autora de Memórias, Imaginação e Narração, Chamas da Noite, Atrás do Crime e A Máscara de Flanders. Fora o preço de uma vida, que ela vai contar para a gente aqui hoje, né? E desenvolveu vasta pesquisa cultural e socióloga no sul da África, colhendo histórias de pessoas de diferentes tribos, as quais originou uma outra série de contos intituladas Namíbia. Não é isso, Cristiane? É isso, Bruna. Eu agradeço o convite. Boa noite a todos. Então, estar aqui presente para tratar de um assunto tão, eu vou dizer que é polêmico, eu acho muito polêmico, porque eu me lembro da época que eu era apenas uma estudante de ensino médio e ficávamos estudando, lendo Navio Negreiro de Castro Alves e pensando que, né, essa questão do tráfico era tão antiga lá, não, séculos passados, né? E aí, de repente, a mídia começa a trabalhar com isso, novelas começam a ser feitas com relação a isso,
E isso deixa a gente bem frustrado, porque não é um assunto resolvido. É um assunto que persiste, é um tema que persiste. Então, quanto mais nós falarmos sobre isso, mais esclarecedor será, né, a fim de que outras pessoas não acabem tentando evitar de ser enganadas, de passar por alguma situação como essa. Parece até que eles abafam, né? Vira um tabu esse assunto, não é muito discutido, né? E quando é discutido, ninguém tem muito a dizer, né? Vamos então começar com o PRF Gomes, que ele vai falar para a gente um pouco sobre o que é, né? O que é o tráfico humano. E, Gomes, eu vou pedir para você analisar para mim como em pleno século XXI ainda exista essa exploração do trabalhador, né? Ou da pessoa que é traficada para servir de serviços sexuais, até das crianças, né? Que são adotadas e tudo. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Fazer uma saudação aqui a todos, cumprimentar quem está nos assistindo de novo. Parabéns à BDB por esse evento maravilhoso. Saudação a Lúcia, a Cristiane, uma satisfação, uma honra poder participar dessa mesa com vocês. Falar um pouquinho da nossa experiência, né, enquanto policial rodoviário federal, que também atua no combate ao trabalho análogo a escravo, que combate ao tráfico de pessoas, entre outras atividades que a Polícia Rodoviária Federal tem, mas é importante a gente elencar esse aspecto envolvendo o trabalhador e a sua condição, e a condição em que ele vive. E eu trabalho num local onde acontecem muitas coisas, né? Então, muitas coisas acontecem nas rodovias federais e nas nossas estradas. Então, para falar um pouquinho como isso acontece nos dias de hoje, eu acho que é importante fazer uma análise desse contexto histórico, né? Que nos leva ainda a ter e lutar contra a escravidão. Eu vou depois tentar esmiuçar isso de uma forma que a gente possa entender melhor, mas a gente acaba atuando em duas situações, de forma ostensiva, quando a gente trabalha na rodovia mesmo, fazendo aquela fiscalização, parando os veículos, e também em conjunto com outros órgãos, né? Mas isso eu vou tentar contextualizar de uma forma mais tranquila e depois. Então a gente tem esses dois viés que a gente consegue trabalhar. Mas eu quero trazer também esse contexto histórico, que é importante nos dias de hoje. A gente está com o telefone na mão, com o tablet, com a internet numa velocidade que a modernidade nos traz, mas a gente ainda convive com situações em que a gente se encontra e se depara com um trabalho na condição análoga a escravo, né? Enquanto operador de segurança pública, eu busco a manutenção dessa segurança viária e combatendo esses ilícitos, né? Eu tenho que dizer que algumas situações me ajudaram, né, ao longo desse tempo. Bom deixar claro que a Polícia Rodoviária Federal ela tem um trabalho de direitos humanos bem aguçado, é bem interessante para quem não conhece essa área de direitos humanos da Polícia Rodoviária Federal. É uma área muito, mas muito, eu diria que é muito produtiva, né? É uma área importante. Então, como a Bruna falou, a gente tem atuações no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal é premiada mundialmente com relação a isso. A gente tem uma atuação direta também no trabalho, na defesa do trabalhador, nesse combate ao tráfico de pessoas. E eu acho que a gente tem que fazer um apanhado histórico, né? Desde quando começou essa exploração do trabalhador aqui no Brasil. Quando vieram os escravos, começaram a ser explorados, depois os índios, depois a mistura que transformou esse brasileiro que a gente tem hoje, né? Essa miscigenação, o brasileiro que a gente vive hoje, essa mistura de raças que vieram para o Brasil, e desde aquela época até hoje, a gente vive uma certa exploração. E se a gente for analisar bem, e eu conseguir fazer esse contexto nas rodovias, né? E acho que a gente tem uma capacidade de fazer essa leitura. Na rodovia, a gente vê isso hoje, fazendo uma comparação como era no passado, de situações que são bem semelhantes, né? Como é que era antigamente? O escravo chegou aqui e usou essa mão de obra, depois pegou os índios e depois o brasileiro que nasceu dessa junção, né? Então, eles começaram a mexer com a madeira, depois com o algodão, e assim foi, né? E hoje não é diferente, né? Então, começou a explorar esse brasileiro, o brasi-índio, como bem chamou Darcy Ribeiro,
no seu livro O Povo Brasileiro, que é um livro muito importante, acho que é muito interessante a gente fazer essa leitura também dele para entender essa situação que a gente vive. Então, esse brasileiro, ele era levado de um lugar para o outro, essa mão de obra dele era explorada. E não é diferente como a gente se depara na rodovia. Como que isso acontece nos dias de hoje, quando a gente para um ônibus, por exemplo, vindo do norte ou do nordeste, geralmente é assim, e eu trabalho no estado do Tocantins, e já me deparei com situações dessa natureza, de você parar um ônibus e de lá dentro ter diversos e diversos trabalhadores que estão sendo levados para trabalhar na lavoura, para trabalhar em fazendas enormes, geralmente no Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, nessa mesma condição, né? Numa condição que ele não sabe para onde está indo, não sabe quanto vai ganhar, não sabe onde vai dormir, e vive numa situação, eu diria que até vexatória para a situação dele. Então a gente trabalha dessa forma, tem que fazer esse contexto histórico, e enquanto policial rodoviário federal e com um trabalho de direitos humanos voltado para essa situação, a gente tem essa situação que vive dentro da Polícia Rodoviária Federal, dentro desse trabalho que a gente faz. É mais ou menos por aí. Muito interessante, Marcos, que a gente não vê essas notícias sempre, né? A gente vê muita apreensão de drogas, contrabando, até meio ambiente, mas falar sobre isso ainda é um tabu, eu acho, até para a imprensa, né? Às vezes deveriam dar um pouco mais de importância, mesmo sendo 1 ou 2 trabalhadores, ou eu não sei quais são os números, se você tiver até para falar um pouco para a gente dos números de resgate da PRF, porque realmente, assim, né, deveria ser uma coisa que a gente precisa falar, né? A gente precisa informar as crianças, os adolescentes, todo mundo, para que ninguém venha passar por isso. Você tem algum número? É até uma crítica é importante a gente fazer, né? Eu acho que é interessante a gente fazer isso. Eu elenquei alguns números aqui. Nos 2 últimos anos, melhor dizendo, em 2019 e 2020, em 2018 e 2019, a PRF alcançou mais de 11 mil pessoas em condições de trabalho escravo, né? Isso diretamente nas rodovias, e isso trabalhando com outros órgãos, né? E a gente faz até uma diferenciação aí na nossa contabilidade, né? De trabalho escravo, pessoas alcançadas, e tráfico de pessoas, né? Que é um número bem maior, por exemplo, né? A gente faz essa diferenciação nessas abordagens, nessas ocorrências, né? Pessoas em trabalho escravo, que são aquelas que já estão no trabalho escravo, efetivamente no trabalho, a gente tem um número perto de 11 mil pessoas aí alcançadas entre 2018 e 2019, né? Preciso fazer o apanhado de 2020, 2021 a gente não tem porque a gente não acabou ainda, né? E pessoas sendo traficadas, a gente tem mais de 20 mil pessoas nessa condição, infelizmente, de ser traficados nesses 2 anos. Esse é um número maior, porque tem 2020, que eu não fiz a contabilidade, mas a gente consegue fazer bem rápido também, mas são números que chamam a atenção, né? Se for ver bem, é um número bem elevado de pessoas, de ocorrências, inclusive, e que realmente você chamou um ponto interessante, que não tem tanta visibilidade, né? Pelo menos não por parte da grande mídia. Queria até fazer uma observação, se eu estiver errada, você me corrige, por favor, mas que quando uma pessoa desaparece, não precisa de ter um tempo, 24, 48 horas, para você reclamar para a polícia, né? O desaparecimento. Acho que tem essa confusão aí que as pessoas ainda tomam. Eu sei que o tráfico de pessoas não é bem desaparecimento, né? A pessoa é envolvida, é seduzida e vai embora e tudo, mas eu acho importante a gente falar isso também, porque quanto antes começarem a procurar, melhor, né? Lúcia, queria saber como que é aí, então, no seu Madalenas, Suíça, Brasil, quanto ao tráfico de pessoas. Boa noite, Bruna. Antes de responder a sua pergunta, eu quero agradecer ao BDB por essa riquíssima oportunidade. Hoje estamos no ano 2021 e eu quero agradecer
a Polícia Rodoviária Federal, eu quero agradecer a diversos órgãos brasileiros, como a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Política para as Mulheres, Secretaria dos Direitos Humanos, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento Social, porque quando nós começamos esse trabalho com o tráfico de seres humanos, há 20 anos atrás, esse tema ele não era falado nem em jornal, nem em rádio, nem televisão, novela e tampouco internet existia. Com o avanço da tecnologia, com o passar do tempo, foi colocado em prática um plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas e tem sido feito um trabalho muito árduo, um trabalho de apoio às vítimas, e aqui na Suíça eu só tenho muito a agradecer à Justiça Brasileira e à Polícia Federal, que tem feito um trabalho de excelência também em território europeu. Aqui na Suíça, há 20 anos atrás, nós começamos com um trabalho de visita a homens e mulheres trabalhadores do sexo aqui na Suíça, em diversos estados. Aqui, estados fala cantões. No estado de língua alemã, no estado de língua francesa e italiana. E ali nós remarcamos a quantidade de mulheres e homens trabalhadores do sexo. Homem, quando eu falo, são homens que vieram para trabalhar aqui como profissionais do sexo, travesti, transexual, mulheres trabalhadoras do sexo. E nós descobrimos que a grande parte delas estavam sendo exploradas, não só sexualmente, como laboralmente. Foi aí onde nós criamos um trabalho de prevenção nas escolas brasileiras. Por quê? Para alertar, informar, prevenir o jovem brasileiro que o sonho de sair do Brasil para a Europa sem a devida informação, sem a devida formação profissional, muitas vezes pode se tornar um grande pesadelo. Não escutamos muito falar na mídia a excelência do trabalho das autoridades brasileiras. Infelizmente, falta essa lacuna do brasileiro valorizar o brasileiro e brasileiro valorizar o trabalho das autoridades brasileiras. O crime organizado é. As autoridades brasileiras são organizadas? São, mas falta muito mais pessoas falando positivamente do trabalho que as autoridades brasileiras têm feito. E esse trabalho ele é comprovado através do Consulado-Geral do Brasil de Zurique e através do Consulado-Geral do Brasil de Genebra. Eu estou aqui pensando que realmente o que você falou sobre as escolas é muito importante, né? Eu acho que é uma pauta que não se fala em casa, não se fala na escola, não se tem muita notícia na televisão, então chegar alguma pessoa para uma menina de 14, 15 anos, né, que muitas vezes já tem uma forma de mulher grande, né, já definida, e seduzir essa menina para que ela seja traficada, né, tirada do país, seja pelas rodovias federais ou enfim, nem sei como se pode tirar uma pessoa assim. É tão absurdo que a gente não consegue, né, acompanhar como isso acontece, né? Bruna, hoje nós estamos no século XXI, nós estamos aqui falando desse tema abertamente através de uma rede de internet, mas há 33 anos atrás, quando eu saí do Brasil, há 33 anos atrás não existia nada disso, certo? Ninguém falava de tráfico de seres humanos para trabalho escravo, para prostituição e nem tampouco para wie man sagt das auf português? Espera um pouquinho, gente, eu tenho que pensar em português, para enlever les organes, para tirar os órgãos, para venda de órgãos, desculpa, né? Para venda de órgãos. Então, para tráfico de seres humanos para exploração sexual, exploração laboral,
adoção e também tirar, elevar dos órgãos, né? Tirar os órgãos para vender. Ninguém falava sobre isso há 33 anos atrás. Então, o trabalho que nós construímos aqui em solo europeu, um trabalho árduo, difícil, porque muito difícil você tentar explicar às autoridades que uma brasileira, na época, agora não, o quadro já foi modificado, clichês já foram quebrados, porque há 33 anos atrás, brasileiras eram consideradas como prostitutas, todas. Você podia ter o PhD, estudar na Harvard, aonde fosse, botou os pés em solo europeu, brasileira prostituta e o brasileiro homem ladrão ou traficante. Era esse o clichê que tinham aqui na Europa. Então, para poder provar que uma vítima, que uma mulher que veio do Brasil foi enganada e que estava na prostituição forçada para dar lucro, foi muito difícil quebrar todos esses tabus. Foi preciso muitas mulheres serem assassinadas, muitos corpos serem encontrados nas florestas, muitos corpos serem encontrados jogados no chão, como se tivesse sido praticado o suicídio. Vocês me perdoem esse português gaguejado meu, mas é porque eu estou aqui há 34 anos e, normalmente, o meu trabalho é com os nativos daqui. Eu tenho um trabalho com o pessoal da comunidade brasileira, mas eu vivo e trabalho 24/24 com o alemão e o português. Então, quando eu começo a falar o brasileiro, muitas vezes tem umas palavras que eu fico meia atordoada. Então, o que eu quero finalizar é que teve um avanço muito grande nesse período de 20 anos de trabalho com o Madalena Suíça Brasil. Nós participamos de vários encontros no Brasil e, inclusive, o primeiro encontro sobre o tráfico de seres humanos, nós participamos no Brasil, nós participamos da criação no aeroporto brasileiro, no Rio de Janeiro e em São Paulo, tem aqueles centros de apoio quando as mulheres saem da Europa e voltam para o Brasil. São os centros de... Me ajuda aí, Marcos, por gentileza, você que é da Polícia Federal. São os postos de atendimento. O aeroporto ele tem um posto de atendimento da Polícia Federal, né? Deve ser a delegacia, né? Tem a alfândega, enfim, deve ser por aí, né? É porque a mulher deve chegar sem nada, né? Exato, quando elas são reenviadas, porque nós do Madalena, nós trabalhamos aqui na Suíça, um trabalho com as autoridades locais e os órgãos existentes. Nós trabalhamos em total lealdade e um ajudando ao outro. Então, quando uma brasileira ela é resgatada, que ela é mandada de volta para o Brasil, ela não é resgatada do dia para a noite e também ela não é mandada assim de uma hora para outra, de maneira alguma. Existe todo um protocolo a ser feito, se ela precisa passar por psicólogo, se ela precisa passar por tratamentos. Então, até ela voltar para o Brasil, são muitas coisas, muitos passos a serem dados. E no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, tem o posto de atendimento às vítimas que estão retornando ao Brasil, onde profissionais competentes vão ser informados, vão ser avisados, e essa pessoa ela terá um acompanhamento até a reintegração dela na família ou na sociedade. Lúcia, essas mulheres, elas devem até sentir um pouco culpadas, né? Erroneamente culpadas e ter vergonha também por terem caído nesse golpe, né? Então, deve ser muito difícil também voltar para a família, vamos dizer assim, né? Passar por tudo isso e ainda ter que ser reinserida na sociedade, reinserida na família, e a gente sabe que existem... o Brasil é uma sociedade machista, né? Que ainda existem problemas que elas ainda vão sofrer, né? Nessa reintegração, vamos dizer assim.
Olha, a grande dificuldade é posto de atendimento humanizado. Muito obrigado, posto de atendimento humanizado. Olha, a grande dificuldade é reconhecer que é vítima do tráfico de seres humanos. Porque é muito difícil a mulher, ela falar, sim, realmente eu sou uma vítima do tráfico de seres humanos. Mesmo a profissional do sexo, porque a prostituição aqui na Suíça, eu não vou falar a nível de Europa, eu vou falar a nível de Suíça, a prostituição aqui, ela não é proibida. A prostituição aqui, se você tem os documentos para trabalhar aqui, ela é legalizada. Então, mulheres brasileiras que saem do Brasil e vêm trabalhar aqui na Suíça, mesmo sabendo que é na prostituição e que elas são privadas da liberdade, que são privadas de receber um tratamento correto, privadas de receber o salário, elas são vítimas do tráfico dos seres humanos. E a grande problemática são elas reconhecerem que são vítimas. Entendo. Tem a diferença, né, da pessoa se prostituir porque quer e ser obrigada a se prostituir. Bem, vou falar com a Cristiane agora. Cristiane, e o preço, e a vida tem um preço? Né? Vamos falar um pouco sobre o seu livro, O Preço de uma Vida, que vai falar também sobre o tráfico humano, né? Exatamente, já vou mostrar aqui o livrinho, até parece, vou aproximar a capa aqui, né? A garotinha tem um preço. Eu até pedi, né, na editora, que tinha o símbolo do real em maiúsculo, né? Eu pedi, não, só coloca o indicador de moeda, porque afinal, infelizmente, isso é uma questão atemporal, pelo que nós estamos vendo aqui, né? E quiséramos nós que tivesse uma data fixa para terminar, mas é visível que o problema tende a persistir e a continuar nos atormentando, né? Por muitos anos ainda, esperamos que não, mas enfim, né? O realismo aí, se formos realistas, a gente sabe que o problema é mais embaixo, né? E nunca vai acabar, Cristiana, me desculpa interromper, mas o tráfico de seres humanos, ele nunca vai acabar, porque existe a lei da oferta e da procura. Então, é uma utopia nós falarmos que nós vamos acabar com a escravidão sexual, nós vamos acabar com a exploração laboral, nós vamos acabar com o tráfico de seres humanos. Isso é uma utopia. Nós podemos prevenir, nós podemos alertar jovens brasileiros para que não caiam nas armadilhas, porque existe também o tráfico sutil de seres humanos, onde até universitárias caem. Então, quanto mais nós falarmos, alertarmos, escrevermos livros, trabalhar com a prevenção, fazer mesa redonda como essa, falar no rádio, na televisão, nós vamos conseguir informar. E depois, cada um tem o livre-arbítrio de escolher ir ou não ir, mas acabar é uma utopia. Desculpa lhe interromper. Essa questão que a Lúcia trouxe, né, de promover essa discussão em escolas, eu achei bastante relevante, viu, Lúcia? Eu sou professora de ensino médio também, e, claro, antes de começar as aulas, né, início do ano, se faz uma pergunta-chave a fim de se conhecer os propósitos dos alunos, o que eles pretendem fazer, assim, em termos de profissão e tal, e eu fiquei, assim, bem abismada, um pouquinho assustada, porque, assim, em termos de índice, 60% alegou querer sair do país. Não é um índice, é mais da metade, tá? 60% alegou isso, né? O sonho de morar no exterior, de seguir carreira no exterior, etc. E tal. E aí, né, nós como educadores e escritores, né? No caso, né? Eu vou assumir os dois papéis aqui. É viável sempre, né? Alertá-los.
Sabe, é um pouco complicado isso, porque nós estamos nesse período de dar aulas à distância ainda aqui no Rio Grande do Sul, né, em algumas escolas. Então, muitas vezes nós estamos conversando com o adolescente, tem o pai e a mãe escutando atrás. Então, nós temos que ter uma certa sutileza ao abordar determinados assuntos, né? E uma das coisas que eu gostaria de frisar, além de ser uma utopia, né? Por que tende a persistir esse problema, né? Como a própria Lúcia falou, e eu digo o seguinte: além de ser oferta e procura, é a questão da vulnerabilidade social, né? Os números são maiores onde existem maiores vulnerabilidades sociais, não adianta, parece que o ser humano... Parece não, né? O ser humano quer algo melhor para si. Ele sempre busca melhorar em todos os sentidos, né? Seja lá na sua vida profissional, na vida amorosa, o seu próprio ser, ele quer melhorar. E muitas vezes aparecem propostas, né, oferecendo uma luz no fim do túnel. Ou seja, olha, você segue por aqui, aquilo que você tanto desejava está aqui está a oportunidade de mudar, de crescer e tal. E muitas vezes as pessoas acabam, né, se deixando enganar. Mas aí eu vou tomar a liberdade de mostrar um outro livro também, que é A Máscara de Flandres, né? Máscara de Flandres era um objeto de tortura utilizado na época da escravidão, né? Era, como o próprio nome diz, né? Era uma máscara feita com uma finíssima folha de Flandres, a fim de cobrir a boca dos escravos, para que eles não se alimentassem e nem bebessem, enfim, né? E traz uma abordagem atualizada, no caso, do que seria o sequestro, né? E do que seria a tortura atual. E por que eu estou fazendo esse link aqui? Eu estou fazendo esse link aqui porque em uma passagem eu coloco o seguinte: as vítimas, muitas vezes, elas sabem que tem alguma coisa errada, né? Nós temos um instinto, de que tem alguma coisa errada por trás dessa proposta mirabolante, tem alguma coisa errada, mas o ser humano precisa ter esperança. E às vezes essa esperança, contraditoriamente, ao mesmo tempo que a nossa saída, para que a gente viva dia após dia em busca de melhoria, em busca de uma vida melhor, feliz e tal, contraditoriamente, essa esperança muitas vezes nos cega. E nós sabemos que tem alguma coisa e mesmo assim a gente precisa acreditar que não, aquela proposta é de verdade. Tem alguma possibilidade de melhorar, né? Então, eu digo assim, de fato, vai persistir. E um dos motivos principais é a vulnerabilidade social. Porque enquanto eu estou numa situação deplorável, eu não consigo ter os meus meios, eu não tenho oportunidade de emprego, eu não tenho possibilidade de ser feliz e me realizar. Onde eu estou, isso me torna frágil. E isso me deixa querer acreditar em propostas que não existem, né? Propostas que são enganosas, né? No caso, agora vamos voltar lá. Agora aqui, voltando o preço de uma vida, desculpa, tá, gente? Fico mostrando aqui o livro, porque eu sou muito visual. Eu tenho um quadro aqui, ó, se eu pudesse, eu já ia começar a escrever, porque eu tenho o hábito de ser professora, então ficar mostrando, fazendo gestos e escrevendo o quadro, eu tenho essa mania. Então, o preço de uma vida, né, ele vai tratar não especificamente do tráfico em si, mas, enfim, da venda de uma garotinha que, como eu expliquei anteriormente, estava numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Estava em extrema vulnerabilidade. E, de certa forma, né, ela acaba evidenciando, ela testemunha o assassinato do seu pai,
acaba fugindo, consegue escapar de um pedófilo, né? E pega carona com uns jovens, um de 19 anos e o outro, né, não lembro dos meus personagens, mas um de 19 anos e outro ainda na fase da adolescência. E nessa carona, ela acaba chegando em São Paulo, né? Em São Paulo, por meio dessa carona. O personagem, o motorista de 19 anos, é o Getúlio, e começa a tentar conversar com essa garotinha, à época, né, 1980, tinha lá uns seus 5 anos de idade, mas ainda muita, digamos assim, muito traumático para ela. Então, ela não fala em momento algum o seu nome. Ela não fala qual é o nome. Então, o Getúlio, né, 19 anos recém chegando em São Paulo, não tem uma solução. E a primeira que aparece é uma proposta de dinheiro a fim de se adotar a garota, né? Então, possivelmente, ele analisa a casa chique e tal, requintada, a senhora que compra a garota extremamente requintada também, educada, né? E ele acaba vendendo essa garota, pensando que estava fazendo o melhor e, ao mesmo tempo, se beneficiando do dinheiro. É que tá, né? Aí é que tá a questão, né? Por mais que ele pensasse estar fazendo o melhor pela garota, ele se beneficiou disso. Eu acho que esse foi o grande erro dele, né? Que demonstra que ele não é totalmente imparcial, ele não visava apenas o bem da garota, e sim o seu bem próprio, né? O seu próprio bem, porque visto essa transação econômica. E acaba que o procedimento não dá certo, a família que comprou a garota é totalmente perturbada, desequilibrada, e acontece o pior, né? O pior. Dentro dessa questão do que acontece, de acontecer pior, a gente está falando de tráfico de pessoas em todos os sentidos, já falamos aqui de prostituição, que, na verdade, pelos índices, me parece que 85% é destinado a isso, né, a questão da prostituição, e o trabalho escravo também, bastante, o índice é bastante grande. A adoção ilegal, né, muitas vezes também acontece, e as pessoas às vezes pensam, não, eu não vou ir pelo lado burocrático, ler e tal, demora muito, a criança envelhece, eu vou ficar sem a criança e tal. E muitas vezes essa mania que nós temos de driblar as leis, de ir pelo lado mais fácil, tem as suas consequências. Tem as suas consequências, e essas consequências devem ser levadas em conta, em consideração, né? No caso, o meu personagem, que tinha, à época, 19 anos, que efetuou a venda dessa garotinha, ele acaba colhendo as consequências depois, né? Ele acaba colhendo todas essas consequências depois de idoso, né? Idoso não, vamos diminuir um pouco lá, sei lá, vou fazer as contas aqui, aos 50 anos. Mas ele colhe aquilo que ele plantou. Então, e novamente, eu agora voltando para meu papel de professora aqui, esclarecer, né? E eu sempre alertar os alunos, não importa a idade que vocês tiverem, tudo que nós fazemos tem as suas respectivas consequências, né? Então, isso em todos os sentidos, num relacionamento, muitas vezes, né, adolescente, quando se relaciona, é um relacionamento, né, normalmente sem muita análise, né? Não tem muita análise, só tem paixão, digamos assim, né? Isso em termos também de profissão, isso em termos das nossas escolhas, tudo que nós fazemos, nós temos as nossas respectivas, a escolha e consequência, não adianta, né? Então, o preço de uma vida traz disso, né? A força
e a responsabilidade também dos nossos atos, das nossas escolhas, né? Esse é um pouquinho do meu livro. É isso mesmo, Cristiane. Meu pai sempre fala, tá fácil, tá errado. Começa a analisar, procura saber o que é, porque se tá muito fácil, alguma coisa, né, não pode não estar certa. Mas até para as pessoas saberem analisar o que está fácil, o que não está, eu acho que é fundamental ter esse diálogo dentro da escola mesmo, desde o começo, né? Porque eu acho que você chegar para uma turma de quinta série assim, falar existe tráfico de seres humanos, a maioria não vai nem saber o que dizer, o que pensar sobre isso, né? Como assim? Talvez pense no que a gente vê mais apelativamente em filmes, que seriam o tráfico de órgãos, né? Que é o menor índice. Então, não vai adiantar muito a coisa, né? Agora, principalmente as mulheres, a comunidade LGBTQI+, que sofre disso, tem que ser bem informada, né? Acho que políticas públicas mesmo, mas também grande mídia. E quem sabe, dentro das escolas, eu acho que a PRF tem muitos projetos educacionais, né, Gomes? Tem algum sobre esse? Tem, e é interessante até falar isso, achei importante isso, né? Que a PRF começou agora a fazer um trabalho direcionado mesmo dentro das escolas, né? Não é um trabalho pontual, assim, a PRF, por exemplo, aqui em Palmas, a gente tem uma parceria com uma escola, a Anísio Teixeira, que a PRF, ela atua diretamente dentro da escola, né? Então a gente trabalha trânsito de forma transversal, não é a militarização das escolas, até porque nós não somos militares, né? Nós somos civis. Mas a PRF, ela trabalha, quando a professora Cristiane falou dessa situação nas escolas, de 60% das crianças, dos adolescentes e crianças terem intenção de sair do país, a gente não tem esse número aqui, eu particularmente não tenho, mas é um cenário que chega aqui para a gente também, porque a gente está dentro da escola, e quando a gente chegou na escola, 3, 4 anos atrás, era uma escola perdida, assim, sabe? Assim, escola de periferia, é uma escola onde as pessoas não têm, voltando aí onde a professora falou, da ausência do Estado, né? O Estado com E maiúsculo, né? Então faltam políticas públicas e essas crianças, elas estão vulneráveis ali. Então quando você vê um alto índice de crianças, bem crianças mesmo, 13 anos ali, 12 anos já, engravidando, garotos envolvidos com tráfico de drogas. Então quando nós chegamos lá para incluir o trânsito de forma transversal naquela escola, a gente se deparou também com esse problema social dentro da escola, sabe? Hoje, então, a gente, só para ter uma ideia, a evasão escolar a gente conseguiu reverter uma situação de grande alegria para nós aqui no estado, em Palmas especificamente falando, essa atuação que nós temos dentro da escola, né? Eu repito que não é uma atuação militarizada, nós não somos militares, nós não temos esse preparo, inclusive, nem queremos, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é esse trato com direitos humanos e trabalhar o trânsito de maneira transversal. Trânsito porque, obviamente, nós entendemos de trânsito, sabemos que o trânsito ele precisa ser melhor tratado na sociedade, a gente conseguiu isso dentro da escola. E com isso, a gente também trabalhou esse lado social dentro da escola, né? Acabou que a gente tem essa vivência, não só com os alunos e com os professores da escola, mas com os próprios pais, sabe? Que se tornaram parceiros desse projeto. Então é algo que nos traz, assim, muita alegria, é algo que nos deixa muito satisfeito, e a gente entende que esse projeto é um projeto que ele pode se estender. Tanto é que no Rio de Janeiro já tem um projeto também de uma escola. Aí, se eu não falha a memória aqui, se eu não estiver sendo traído pela memória, já a nível médio, essa nossa escola aqui é de ensino fundamental, mas é um projeto muito interessante, muito bacana, que a gente quer implementar, né? Só voltando um pouquinho, achei importante o que a professora falou a respeito dos jovens. Eu acho que é aí onde a gente tem que atacar mesmo, sabe? São eles que vão se tornar aí o futuro desse país, né? 60% está querendo sair do país, imagina como é que vai ficar o futuro desse país, né? E a gente faz isso através de políticas públicas, né? Então, esse trabalho preventivo, como a Lúcia falou, eu acho que é importante a gente fazer isso, e a escola é um lugar especial para a gente poder fazer isso.
E esse trabalho ostensivo que a gente também pode fazer, o que a própria PRF faz e outros órgãos, eu cito aqui especialmente os auditores do trabalho, que tem um trabalho específico e muito bacana de combate ao trabalho escravo, né? Eu já participei de diversos trabalhos com eles, resgatando trabalhadores, a gente vai com eles nessa questão para garantir a segurança e a ordem, então a gente acaba se deparando com essa situação que vivem esses trabalhadores quando eles vão para essas grandes fazendas, carvoarias, enfim. A gente vê cada situação que a gente às vezes nem acredita que existe, mas e elas existem, elas estão ali. Eles ficam em quartos e alojamentos precários, os banheiros são os mais sujos que a gente já viu, cozinha em péssimo estado, alimentação, e eles pagam por tudo isso, sabe? Eles pagam pelo alimento, pagam pela roupa, pagam pela bota, paga por tudo. E no final das contas eles acabam que não têm salário, porque como é que eles vão viver com esse salário? Então eles não conseguem nem sair dessa fazenda, desses locais de trabalho que eles ficam. Então, assim, eu acho importantíssimo esse debate que a gente está fazendo aqui, porque quem está nos assistindo, ele precisa expandir essa crítica e essa discussão para outras pessoas que não têm conhecimento disso, sabe? É algo que a gente precisa levar para a sociedade de maneira geral. A grande mídia não trata isso de forma macro, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa levar isso, e hoje os canais de comunicação, a internet, ela tem se tornado uma aliada nesse sentido, né? Em outros sentidos nem tanto, mas nesse sentido ela pode ser uma aliada para a gente. Eu acho que esse tipo de discussão é uma discussão que ela tem que ser permanente. Também acho, segurança pública, governo, escola e muita informação, né? A gente está tendo essa discussão, esse debate hoje, que é dia 30 de julho, que é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, e eu acho que deveria ser muito mais debatido esse dia, deveria ter nas escolas, eventos, como a gente faz com outras datas também, porque é uma data muito importante e, como a Cristiane falou no começo, de um assunto que já deveria ter deixado de existir, mas que parece, né, Lúcia, que não vai deixar de existir. Então a gente tem que falar sobre ele mesmo, não deixar de tomar tabu. Queria que vocês fizessem suas considerações finais, por favor, começando pela Lúcia, pode ser? No estado de Pernambuco, nós fizemos a prevenção em 200 escolas. 200 escolas no estado de Pernambuco, nós trabalhamos com prevenção, assim como a professora Cristiane é escritora, eu também sou escritora, e os livros que eu escrevo, nós trabalhamos diretamente com a prevenção. Professora, você é uma peça importantíssima nesse combate. Nós temos utilizado as artes como armas de combate. Você, através da literatura, que é uma das formas das artes, você pode fazer o seu trabalho de prevenção. Não cabe ao presidente da República, não cabe ao governador, cabe a nós, a sociedade civil, de trabalharmos na prevenção, falando a tempo e a fora de tempo sobre a problemática. Sócrates, o grande filósofo, ele deixou bem claro: ensinai a criança para não punir o adulto. Jesus Cristo, ele falou a mesma coisa: ensinai a criança o caminho que ela tem a seguir, quando o adulto ele não esquecerá. São essas as minhas considerações finais, deixando aqui registrado que cabe a nós, a sociedade civil, de informar, alertar sobre tráfico de seres humanos. Obrigada, Lúcia. Obrigada a você. Pode falar suas considerações finais, por favor? Bem, eu vou acrescentar, né, ao meu discurso anterior, que é o seguinte: muitas vezes também essa situação permanece porque a pessoa não sabe o que vai acontecer depois. Ou seja, será que a situação sabe que a sociedade é cruel, né? Sabe que a realidade não é fácil, e muitas vezes romper com isso, vem aquela questão: e o que vem depois daqui? Aí que está o papel também, né, das instituições, né, de oferecer o suporte devido a essas pessoas, né, e nós artistas, né, artistas de modo geral, né, escritores, enfim,
abordar esses temas por meio de livros para que isso fique claro. Entretanto, lembrando que literatura ainda não é acessível a muitas pessoas. E, querendo ou não, a televisão ainda é a porta de entrada, ainda, de muita informação relevante, né? Eu lembro que em alguns países onde eu residi, não havia canal aberto, né? A pessoa só tinha acesso à televisão se pagasse assinatura, né? O Brasil ainda temos a TV aberta, então, né, cabe à grande mídia, junto com os artistas, junto com a escola, né, levar, esclarecer, levar mais informação, né, nesse sentido, a fim de que tal questão não seja totalmente combatida, porque eu não sou utópica, né, mas que pelo menos seja amenizada. Muito obrigada. Marcos Gomes, suas últimas considerações, por favor. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema. Hoje, que é um dia especial, né? Que é um dia alusivo a esse tema, é importante. Acho que até por isso nós estamos aqui hoje. Dizer que é uma satisfação estar com vocês, Bruna, professora Cristiane, Lúcia, pessoal do BDB, parabéns pelo evento. Dizer para quem está nos assistindo que a Polícia Rodoviária Federal, como órgão de fiscalização, de combate a ilícitos nas rodovias, ela está à disposição para ser um braço de quem precisa, sabe? Através do nosso telefone de emergência, 191, que é o nosso telefone da Polícia Rodoviária Federal. Se você souber de alguma situação de pessoas que estejam viajando pela rodovia em condições análogas à escravidão, a gente está à disposição através dos nossos telefones de emergência, que é 191. Dizer também que acho que é importante a gente fazer esse contexto de que o Brasil vem perdendo, na verdade, desde 2017, com a reforma trabalhista, o Brasil vem perdendo um pouco o seu interesse pela fiscalização do trabalho, né, com relação a pessoas na condição de trabalho escravo, né? Então, isso é uma crítica que a gente tem que fazer também, é importante analisar isso. Esse é um trabalho que dos órgãos, e eu como atuo em um órgão de fiscalização, não é o nosso caso de estar diretamente no combate, como outros órgãos, né? Mas eu estou dizendo que o recurso, por exemplo, que é alocado para isso, ele vem diminuindo a cada ano, né? Então, nos últimos anos foram perdendo aí até chegar a 60% diminuindo essa receita. Isso também influencia e é algo que a gente precisa analisar com carinho, tá bom? Deixar um abraço a todo mundo, agradecer, dizer que estamos à disposição e eu espero que cada pessoa que está assistindo, ela possa transmitir esse vídeo, transmitir essa discussão para que outras pessoas sejam alcançadas também. Um grande abraço. Agradeço a todos, espero que tenham ficado com a gente até o final. O vídeo vai ficar à disposição aqui no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Obrigada.